Bem-vindos! Que a paz do Senhor seja com todos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e te concedendo a sua graça. Estamos aqui, chegamos à lição de número 2 da revista de jovens, o tempo de conquistas. E estamos estudando a palavra do Senhor, essa palavra viva e eficaz que é importante para nossas vidas, que é a nossa bússola. E essa palavra, estamos aqui exatamente o chamado de um líder. E o chamado de um líder, a palavra do Senhor, ela é importante exatamente para que o líder ele tenha como base, como princípio, os princípios de Deus e ser encontrado na sua palavra. Aqui a história vamos tratar a história do povo judeu que estava acampado ali na margem do Rio Jordão após a morte de Moisés. E nos diz aqui o nosso texto do dia, o texto básico diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Glórias a Deus por isso. O filho de Israel aqui nos mostra o seguinte: Deus, ele chama o filho de Israel, ele faz toda aquela trajetória e acampa-se à margem do Jordão. E ali, naquela margem do Jordão, chegou o tempo do fim da jornada de Moisés. Moisés, com seus 120 anos, ele que liderou o filho de Israel durante 40 anos pelo deserto. E no seu ministério, na sua liderança, Deus fez muitos sinais e maravilhas no meio do seu povo. Houve a travessia, teve as pragas no Egito, teve a travessia do Mar Vermelho, e diversos, teve o maná, codornizes e muitos outros milagres que Deus fizera por intermédio de Moisés. E Moisés chega ali no Monte Nebo, às margens do Jordão, e Deus diz para ele, como já tinha falado antes, que ele não entraria na terra. Ele ia ver e não entraria. E Moisés, ele morre. E essa liderança, Moisés tinha essa grande liderança. E agora, o que é que vai acontecer? Diante dessa circunstância, foi que Deus, nessa tarefa difícil, Deus chama Josué, servo de Moisés, para agora assumir esse posto e conduzir os filhos de Israel à terra prometida, a terra que Deus havia dado como promessa para Abraão, Isaque e a Jacó. E nesse contexto, vamos estar estudando 3 tópicos da nossa lição. A primeira dela nos fala de um novo tempo. E aqui o item 1 trata exatamente da morte de Moisés. Moisés, a partir do momento que ele morre, surge agora um novo tempo, uma nova perspectiva. Os filhos de Israel plantearam por 30 dias. E que perspectiva é essa? Disse, olha, como será a nossa liderança? O que fazer? Mas Deus, ele tem a resposta para todas as coisas. Ali o projeto de condução dos filhos de Israel lá para a terra prometida, Canaã, a visão era a mesma. O projeto era o mesmo, a finalidade era conduzir o povo à terra de Canaã. E ali, após a morte de Moisés, agora uma nova perspectiva para o povo, mas também uma nova perspectiva exatamente ali para Josué. E quero dizer o seguinte, relatar, que antes, que nessa terra, quando estava peregrinando no deserto, havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Todo esse cuidado. Então, o mover da presença de Deus era de maneira extraordinária. E agora aquela geração se foi e seguiria agora para entrar na terra prometida. E ali, sob uma nova liderança, a liderança de Josué. Assuma a liderança. O tópico 2 nos diz, o subtópico 2, ele nos fala aqui que assumir a liderança. Deus, ele fala para Josué, diz assim, da seguinte forma: levanta-te, pois, agora. Diz, olha, meu servo Moisés, ele partiu.
agora é a tua vez. A vez de assumir exatamente esse posto. Josué, ele serviu a Moisés durante 40 anos ali pelo deserto. E ele nos mostra as escrituras o seguinte, que ele nunca discutiu, ele nunca questionou, mas ele serviu fielmente a Moisés. E agora chegou o seu momento. E é o momento da liderança seguinte, não se deve atropelar. Muitas pessoas às vezes querem que o seu líder ele perca a liderança, que ele saia, que seja instituído pela sua, que morra, para que assuma o lugar dele. Josué não é dessa forma. Ou seja, temos que entender o tempo de Deus, ou seja, o Kairos, o tempo determinado de Deus para todas as coisas. Para todas as coisas Deus tem um tempo estabelecido. E agora Deus chama a Josué e diz, levanta-te agora, porque agora você vai assumir essa missão de conduzir, adentrar os filhos de Israel ali na terra prometida, na terra de Canaã. E uma vez Deus ele chama, faz o seu chamado, ele dá as condições necessárias, a sustentabilidade, para que se cumpra todo aquele desígnio que Deus assim o estabelecera. Aqui nos próximos tópicos é o seguinte, tenha iniciativa. Nesse novo tempo, qual a iniciativa? Deus chama Josué e diz, olha, passa este Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, diz, olha, ande, marche, você vai passar e todo esse povo também vai passar. E ali o que acontece? Estava ali isso, olha, o tempo de acampamento ali acabou. De estar parado, acabou. Se mova. A hora é agora. A hora de você marchar é agora. Você vai atravessar o Rio Jordão. E isso assim, no tempo ali de enchentes. Estava cheio. Você vai atravessar o Rio Jordão. E ir com todo este povo. Você vai conduzir. Você vai ser o líder. Porque eu fui que te escolhi. Ou seja, não tenha medo. Você agora está na posição de líder. A sua hora chegou, ou seja, a hora dele chegou. Tem iniciativa de seguir adiante e não ir sozinho, mas levar todo o povo. O líder, exatamente, ele tem a responsabilidade, sobre a sua responsabilidade de conduzir todo o seu povo e tem que ter a iniciativa de conduzir todos os seus liderados. O próximo tópico nos fala o seguinte, conselho para a conquista. Olhe os conselhos, e Deus aconselhou Josué para a conquista. Primeiramente, ele diz o seguinte, não despreze a ninguém, não despreze ninguém. Ou seja, todo mundo, todo este povo, Deus não fez distinções, olha, aquele lá merece mais, esse merece menos. Deus não fez isso, mas Deus, ele mandou que levasse todo este povo. Todo o povo, bem diferente daquela geração passada, que muito ali as pessoas seguintes desagradou o Senhor e eles pereceram ao longo do deserto. Mas ali, permanecendo Josué e Caleb para entrar na terra prometida, conforme Deus tem estabelecido. E ali, Deus agora aprova essa geração, aqueles filhos de Israel que estavam ali, para entrar sob a liderança de Josué, para entrar na terra prometida. E aqui o seguinte nos mostra uma lição importante. Certamente havia ali no meio do povo pessoas cobiçosas, pessoas como Acã, temerosas, negligentes, pessoas de diversas maneiras. Mas não cabia aqui a Josué a pegar e desprezar, esse não vai, não, isso é todo o povo. O líder ele tem que conduzir todo o povo. Na igreja do Senhor, todo o povo tem que ser conduzido. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui, seguindo mais, ele mostra aqui, Deus nos mostra, que no Salmo 139, ele nos relata com clareza que Deus conhece todas as nossas falhas. Antes de a gente ser constituído, ser gerado, Deus já conhece todas as coisas, porque é onisciente, onipresente, onipotente. E Deus, eles mostra aqui um exemplo claríssimo, o exemplo da sarça, que não era uma árvore grande, não era assombrosa, não produzia frutos comestíveis, mas Deus utilizou aquela árvore
usou como instrumento exatamente para falar com Moisés. E ali, através daquela circunstância, Deus usou aquilo lá para falar com Moisés. E isso é uma lição muito grande, que não devemos desprezar ninguém, porque todas as pessoas, eles podem ser úteis na casa do Senhor, mesmo com as imperfeições, não deve ser deixado para trás. E o líder, ele deve, de fato, exatamente ter essa concepção, a concepção de grupo, a concepção do conjunto, do coletivo, e não apenas do individual. E disse mais o Senhor, não se esqueça de Moisés. E ele enfatiza em diversas partes aqui, que vai dizer assim, olha, o que ele diz, como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, Deus aqui ele destaca o legado do seu antecessor. Muitas pessoas, é impressionante nos nossos dias o seguinte, muitas pessoas são ingratos. E muitas pessoas, eles questionam, eles acham que somente o trabalho dele está correto, que do anterior não servia para nada. Mas o que nos mostra a Escritura diz, olha, lembra do teu antecessor. Ninguém se constrói as coisas por si só. Ou seja, esse é um junto, a equipe, cada um tem o seu papel fundamental exatamente no conjunto, naquilo que se constrói. Ou seja, o legado anterior ele deve ser respeitado. E se chegamos a certo patamar, é porque os nossos antecessores, eles fizeram a sua parte. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 7, diz acerca do que ele menciona, que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus é que dá o crescimento. Glórias a Deus por isso. E aí nós vivemos em conjunto, não vivemos isolados e separados um dos outros. E aí a condução na Terra Prometida, exatamente é um projeto que começou lá com o chamado de Abraão a Canaã. Ou seja, era um projeto de Deus para conceder aquela terra que Deus havia prometido para os filhos de Israel. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Olha aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte, não se aparte, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, que não se aparte do livro da lei de Deus, ou seja, da palavra do Senhor. Seja fiel, ou seja, seja fiel à palavra, seja fiel à lei, seja fiel à aliança de Deus estabelecida exatamente através da lei. Respeite, fale, respeita a lei, ou seja, respeite os atributos que Deus, a liderança, exatamente ele tem que ter os conselhos de Deus, ele tem que ser fiel e andar em conformidade com a palavra do Senhor, porque aí sim ele será bem-sucedido e prosperará no seu caminho. E ele diz mais que é o seguinte, prepare-se, ou seja, ele está preparado para a jornada, para os desafios que haveria de vir. Ele tinha que estar preparado exatamente com foco na palavra do Senhor. Ele teria sucesso, porque a palavra do Senhor, todos os sucessos para a jornada estava vinculado e baseado na palavra de Deus. O terceiro tópico nos trata do reconhecimento, compromissos e promessas. Reconhecimento do seu chamado. E aqui é importante a questão do reconhecimento do chamado, porque foi o próprio Deus o que chamou. Não te mandei eu. Aí disse, esforça, tenha bom ânimo. Essa convicção tem que ter certeza disso. O inimigo de nossas almas, o que ele almeja? Ele almeja que, olha, se a pessoa não tem convicção daquilo ali, exatamente para tentar colocar crise existencial. Mas Deus deixa claro disso, olha, foi eu que te mandei. E Deus, uma vez ele mandando, exatamente ele cuida. O inimigo ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus ele
repreendeu tudo isso em conformidade com a sua palavra. Disse, olha, em conformidade com a palavra de Deus. E isso é lição para nós, exatamente que possamos estar fixados e firmados na palavra do Senhor e que sejamos praticantes, não apenas falantes, mas que praticantes de toda a palavra da verdade de Deus, porque foi Deus que mandou. Dê o seu máximo. Aqui o autor nos mostra o seguinte, ou seja, esforça-te, tem bom ânimo, ou seja, faça o seu melhor. Isso, olha, nós o seguinte, mas eu não tenho habilidade X, habilidade Y, mas faça a tua parte. Aquilo que você não consegue fazer, Deus, Ele te dá os meios, as condições necessárias. Mas você tem que fazer a sua parte. Esforçar, faça o melhor para exercer a atividade do Senhor. E através disso, o seu nome do Senhor será glorificado através dos seus atos, através dos seus feitos. Próximo tópico, o que ele nos diz? Uma outra alerta aqui, tem muitas pessoas o seguinte, que ele se concentra em muitas distrações, e esforçar na coisa certa. Deus é que Ele nos guarde, e essas distrações Ele impede às vezes que a pessoa seja inspirada e guiada exatamente por Deus. Ele se envolve em muita coisa supérfluas, e que Deus Ele possa nos dar graça para não cairmos nessas armadilha do desperdício. Promessa. Quais são as promessas que Deus prometeu? Deus, Ele pega e diz o seguinte, olha, primeira, prosperidade. Que prosperidade aqui não é teoria da prosperidade. Prosperidade. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, ninguém ia resistir a Josué, onde é que ele ia conquistar o lugar que ele pisasse a planta dos seus pés. Isso porque, se ele tivesse exatamente fixado, como diz a palavra, que esforça, tem bom ânimo, tem cuidado de cumprir segunda tudo conforme está escrito nesta lei. Medite dia e noite. Segunda, a derrota dos inimigos, ao mencionar, ninguém se sustentará diante de ti. Ninguém. Todos os dias da tua vida, ou seja, se ninguém vai resistir, ninguém pode resistir a Deus. Ou seja, e Josué, ele andando nos caminhos do Senhor, ele não seria resistido por ninguém. Terceira aqui, que promessa que Deus prometeu, a sua presença, desde que cumprir todos os quesitos ali da sua palavra. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, se Deus ele escolhe alguém para liderar a sua obra, para conduzir o seu povo, exatamente mesmo mediante as lutas, os espinhos, isso aqui não é simplesmente um mar de rosa, mas diante de todas as dificuldades, Deus ele é fiel e guarda e cuida e mediante todas as circunstâncias tem um final feliz. Porque Deus é o que operava com Moisés, é o que operou ali com Josué e também o que opera nos nossos dias. Independente das gerações que passou, o Deus continua uma coisa aqui. E guarde isso. Deus, ele continua o mesmo, operando sinais e maravilha. E se nós andarmos em conformidade com a sua palavra, ser fiel a ele e em tudo o nome dele ser glorificado, com certeza essas bênçãos, essas maravilhas ocorrerá em nossas vidas e o nome do Senhor será glorificado. Muito obrigado, que Deus abençoe, até o próximo encontro e que medite na palavra do Senhor. Leia o livro da sua lei, leia a sua palavra, medite dia e noite e com certeza tu serás bem concedido. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz de grandes poder em seus feitos. Mesmo mediante nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, é um novo tempo de conquista pelo poder da grandeza do nome do Senhor, que é vivo e eficaz e de grande poder em seus feitos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.